estão, cristalinos? Vocês estão me ouvindo? Me avisem. Deixa eu baixar aqui. Oi, Fabi, tudo bom? Bem, tá bem bom o som. Ah, que bom, que delícia, né? Oi, Aline, Sim. bem-vinda. Tudo bom? Ah, ela estava ouvindo uma musiquinha aqui, né? Hoje o dia pede um sonzinho assim meio zen. Temos aí um eclipse esquisito, né, amores? Eita coisa nova. Vamos falar nisso hoje também, né? Eu não posso esquecer de falar nisso. Se eu esquecer, vocês me lembrem, tá? Eu vou fechar aqui para a gente começar a conversar, que já estamos gravando. Essa experiência vai ficar gravada para que em algum momento que alguém queira possa acessar, tá? Eu vou só fazer os ajustes aqui para que possa ser gravado com tranquilidade. Muito bem. Vamos lá, então. Na nossa noite de olhar para a nossa soberania, interessante isso, porque sinceramente eu não tinha me dado conta que tinha a ver com o momento astrológico, né? Mas a gente precisa entender que estamos num campo de sincronicidade, né? Quando a gente está conectado com a nossa essência e está sempre procurando se puxar para ficar mais perto disso, a gente entra num campo que chamamos de noosfera, né? Que é um campo unificado do planeta e que, na medida em que se expande, isso vai para todo o universo, que são as coincidências, né? Que de fato não existem, tá? Então, hoje é um dia auspicioso para a gente entender um pouco mais sobre os caminhos da nossa soberania. E aí eu preciso começar aqui a nossa noite explicando da importância disso na vida da gente, porque às vezes a gente leva uma vida inteira olhando para fora, cuidando da nossa família, do nosso trabalho, das questões cotidianas e práticas, e esquecemos um princípio fundamental da experiência espiritual, que é oportunizada de uma maneira muito especial para a gente enquanto estamos na carne, né? Enquanto estamos vivos fisicamente. E aí, a gente chegando aqui nesse planeta esquecido da nossa origem espiritual, muitos de nós passamos uma existência servindo literalmente um banquete ao sistema que não tem absolutamente nada a ver com a nossa natureza divina e com o nosso desenvolvimento como consciência espiritual eterna, atemporal. Então, a partir dessa introdução, eu preciso dizer a vocês que muitos de nós estamos presos aqui por muito tempo, né? Por quê? Porque cada vez que a gente vem para a carne, a gente esquece e depois de tantas experiências ao longo de um tempo artificial, a gente já não consegue acessar isso fora da experiência encarnacional. Acaba ficando uma coisa mais num campo de mente, consciência. Então, nós vamos entender um pouco tudo isso hoje, tá? Eu vou compartilhar aqui um PowerPointzinho que eu produzi para que vocês possam visualizar, né? Algumas coisas que para a gente entender o que somos, o que estamos fazendo aqui, qual o caminho de soberania energética, visto que a ideia é que a gente não seja soberano de nada, né? Aliás, muito pelo contrário, parece que quanto mais o tempo passa,
menos poder e autonomia e liberdade a gente tem, né. Só quem está bem encaixadinho no sistema que não percebe isso, né. Por quê? Porque tem a chamada rotina. Todo mundo aqui tem rotina, né. A questão é o quanto essa rotina cerceia a nossa alma. Então, vamos começar a entender o princípio básico da nossa vida aqui. Nós somos seres espirituais animando um corpo físico. O espírito anima a matéria. E não há, enquanto estamos vivos aqui, como a gente dissociar uma coisa da outra. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu quero fazer um desenvolvimento espiritual, né? Eu estou procurando um caminho de autoconhecimento. É o meu corpo que vai me levar para esse lugar. É o meu corpo que vai me propor e me prover dessa experiência. Não é uma coisa que eu faço só dentro da minha cabeça. Ainda que sim, muito conteúdo da consciência superior acessa-se através da mente consciente. Mas, até para isso, a gente tem que parar, sentar e meditar para poder fazer esse download. Então, isso é importante a gente entender que nós somos espíritos dentro de uma nave. Eu brinco que o nosso corpo é uma nave, né? É uma nave biológica, extremamente complexa. E é, sim, um lugar que nos proporciona despertar a nossa verdadeira identidade, ainda aqui neste mundo esquisito, dual, né? Quando isso é possível? Quando nós decidimos entrar para a consciência interna e acessar quem de fato somos, que é, me parece, para a maioria das pessoas, um momento de crise, né? É a hora que vem uma crise existencial, é uma hora que a vida como tá já não tem sentido ou tá muito difícil, e aí a gente se pergunta, mas o que que eu estou fazendo, né? Poderia ser pelo amor, poderia ser pela razão, mas pela nossa inconsciência, acabamos nos encaminhando para uma experiência que eu chamo de holograma kármico, né? Que nos coloca num campo de dor, de sofrimento, e todos os humanos e toda a vida aqui na Terra passa por isso, porque é um campo de dualidade. E aí, a partir disso, os seres que têm a autoconsciência começam a questionar-se: o que é que está acontecendo? E como eu posso transformar isso? Como eu posso sair desse estado de dor? Como eu posso resolver isso na minha vida? Assim deveria ser, né? E aí eu vejo que muitos de nós, mesmo com todo o empenho, carregam dores por anos, né? Nossa, quanta terapia a gente precisa fazer, né? Para quê? Para se livrar de cargas vibracionais que nos tiram essa soberania, essa autonomia, essa liberdade como seres eternos, numa experiência que deveria ser evolutiva. Só que enquanto eu estou preso na dor, eu não consigo sair dela, eu não consigo aprender com ela, portanto, eu não alquimizo, eu não transformo e eu sigo sentindo a dor. Porque este corpo, esta nave, está produzindo a bioquímica de dor. Então, curar-se não é esquecer aquilo que pesou, não. É quando a gente transcende a dor, transformando-a em sabedoria, em aprendizado e em fortalecimento de alma, porque é isso que acontece. Todo mundo aqui passou por situações difíceis e, na medida em que sobrevivemos, uau! Descobri que eu tenho uma força que nem imaginava. E esse é um bom caminho, é um bom começo para a gente entender que podemos ir muito além e realmente resgatarmos uma soberania na nossa vibração, na nossa energia pessoal, do nosso caminho.
Então, eu queria explicar aqui que a gente falou no nosso primeiro esquenta, né, das travas, algumas travas, e a primeira, né, foi a que a gente focou muito no primeiro esquenta que a gente fez, é a carga energética ancestral. Por quê? Porque esta alma, este espírito está dentro de um corpo biológico que tem a genética ancestral. Então, invariavelmente, eu estou carregando isso, essa carga das memórias vividas pela minha linhagem ancestral, pelo meu sistema familiar. Se eu não percebo que eu sou alguém, um ser, uma consciência que vai além desse sistema, eu já fico preso aí uma existência inteira e também pós-morte, né? Depois que eu desencarno, como filha da fulana, filha do fulano, irmão, dananã, por isso que tem as almas, né? Os espíritos desencarnados que ficam obsediando a família, porque ficou preso na ideia de que só existe isso. Eu sou isso, eu não sou outra coisa. Então, a primeira trava é a ideia de que nós fazemos parte somente deste lugar, e isso não significa virar as costas para a nossa ancestralidade, muito pelo contrário. Nós já estamos nas costas, né? A gente já está de costas para eles. Por quê? Porque os nossos ancestrais vieram antes e a gente olha para frente. Mas não estamos negando, estamos sim nos libertando da ideia, aprisionamento, apego emocional de que temos que pertencer a este lugar eternamente, porque não existe eternamente. Este lugar no sistema familiar é um segundo cósmico para um espírito livre e atemporal. Então, quanta dor a gente carrega, né? Que era da minha mãe, da minha avó, do meu pai, enfim. E isso, gente, na alquimia, inclusive, né, tem um nome, chama influenza, ou seja, influência. Né? Então, assim, o quanto nós estamos sendo influenciados por estas consciências que não estão mais fisicamente, mas estão dentro das nossas memórias celulares. Primeira coisa, né, é poder perceber o que é meu, o que não é meu, né? E a gente vai entrar um pouquinho mais sobre isso logo. Por quê? O momento da vida de uma alma encarnada que mais magnetiza, que mais recebe essa carga energética ancestral é lá nos 2 primeiros setênios da vida, do 0 ao 7, do 7 aos 14. Nós carregamos depois, por muito tempo, se não trabalhamos o autoconhecimento e a transcendência da personalidade. Porque é lá no início da vida na carne, esquecidos da nossa identidade espiritual, nós construímos a nossa personalidade, calcada, baseada no quê? Na estrutura familiar, no campo familiar. Então, se a gente for falar em campos de energia com relação ao nosso sistema, a gente teve uma vida intrauterina dentro de um corpo feminino, de uma mãe que poderia estar passando por situações difíceis, e aí entendemos que a nossa biografia não inicia quando a gente nasce, quando a gente sai da barriga da mãe. Ela inicia no momento da concepção. Quem já viu, né, uma imagem, hoje tem muito isso na internet, do que é o momento da concepção, quando o espermatozoide consegue ultrapassar a barreira do óvulo e ele se fecha para que nem o outro se aproxime, existe uma descarga eletromagnética que ilumina o óvulo. Porque ali ele deixou de ser óvulo e se tornou o ovo ou o zigoto, se tornou a primeira célula da existência de uma alma. Então, isso é um processo espiritual muito profundo. E como estava essa mãe, né?
como ela estava se sentindo, como foi aquele momento da concepção, como estava a vida dela e como foi essa jornada dentro de um corpo materno durante o período em que ela me gestou. Como foi isso? A gente carrega memórias da nossa mãe, dos nossos avós. E aí também vem o pai e os seus ancestrais, os nossos avós paternos. Aí nós vamos entender que, ok, precisamos fazer o que com isso? Né? Nós já vamos falar nessa história, porque hoje existem várias terapias incríveis, né, que citam maneiras da gente transformar, alquimizar a nossa existência. Mas a primeira coisa é entendermos que nós estamos filhos dessas pessoas. Nós estamos transitoriamente nessa experiência, nesse sistema familiar, para que possamos enxergar com amor e respeito a todos como irmãos de jornada e cada um com a sua oportunidade de evolução. Nós podemos nos tornar os curadores do sistema familiar completamente. Quanto mais consciência espiritual eu tenho, mais eu me desidentifico dessa dor e eu me torno um pilar de luz que reverbera por toda a minha linhagem, tanto a ascendente quanto descendente. E eu curo o meu sistema? Sim, pelo menos daquilo que me é possível curar, a partir da minha cura. Então, eu não vou salvar a mãe, eu não vou salvar o pai, isso nem existe, né? Porque eles vieram antes. O que que eu posso saber da minha mãe, do meu pai? Agora, eu posso curar o que eu carrego de cargas dessas pessoas. E eu quero agradecer muito que alguns de vocês me chamaram, né, para a gente compartilhar e partilharam mesmo, né, seus insights nos nossos esquentas. E é bem isso. O dar-se conta, o perceber, é a forma da minha consciência superior me trazer a informação. Olha para isso. Vamos mudar isso? Não por causa do meu pai ou por causa da minha mãe, mas porque eu estou aqui. Eu me vejo, eu me sinto e eu mereço liberar algumas cargas que são pesadas e que tão pouco eu tinha consciência. Isso é o caminho do autoconhecimento e é um processo, né? Eu digo que a gente leva a vida toda nisso, limpando as camadas, não só transgeracionais, mas também de tudo que construímos a nossa personalidade, de tudo o que trazemos de memórias de outras existências e também hologramas que foram implantados na nossa consciência como se fossem nossos. Isso existe também, tá? Pois a gente tem ali a nossa personalidade, que é essa construção de um eu transitório. E preciso dizer a vocês que bem fictício, né? Por quê? Porque essa personalidade, esse ego, ele se constrói para sobreviver, para estar aqui, mas totalmente esquecido da sua verdadeira origem e de todo o manancial de conhecimento, sabedoria, consciência e eternidade, que é dessa natureza divina, fractal, da qual somos de fato. E essa personalidade assume o papel, né? E aí é importante dizer aqui que no caminho do autoconhecimento, algumas pessoas dizem: "Ah, eu quero matar esse ego porque ele é medroso". Não, ele tem que estar aqui, né? Ele é o nosso comando de sobrevivência. O que a gente precisa cuidar é que ele não assuma o controle sobre as nossas decisões, sobre as nossas percepções da vida, né? Porque o ego, ele é um eu que se construiu inicialmente num sistema familiar e ele se individualizou. Então, quando a criança começa ali a aprender a falar, a carregar as coisas, né, e de entender a realidade da vida, vem a questão assim: olha, eu estou aqui para
aprender. Então eu existo e só eu sou o centro do mundo. Eu sou o centro do mundo todo. Aí a família tem que dar assistência, depois a escola tem que dar assistência. E aí vem as situações da construção e individuação desse eu. E este eu constrói muros, constrói barreiras dessa personalidade. Ela não tem recursos para entender que é parte do todo ainda. E muitas vezes o sistema familiar também não ensina isso, né? E aí vem um ego que muitas vezes, por se defender, cria mecanismos que podem ser destrutivos consigo ou com outras consciências no planeta. E isso é um processo de distorção da própria existência. Como a gente esqueceu quem assume? Este ego cheio de dificuldades, cheio de comparações, vivendo uma falsa experiência de separação do divino. E aí nós acabamos criando mecanismos muito complicados que servem ao sistema. Vou dar um exemplo aqui. Eu estou com algum problema, eu vou ter que pedir ajuda para alguém. Eu vou fazer uma novena para um santo, eu vou fazer uma oferenda para um orixá, eu vou fazer. É como se algo de fora viesse me salvar. E essa divindade, e esse poder co-criador, não foi experienciado, não foi exercitado desde sempre, porque a minha família não sabia disso. Então, eu vou ter que desconstruir as minhas percepções sobre o meu ser, e aí é o autoconhecimento. Não só olhar para essa personalidade e as suas dores, isso faz parte do autoconhecimento, mas o que eu tenho além disso? Que aí entra no campo da sincronicidade, no campo cocriativo, o campo em que eu descubro habilidades que eu não conhecia. Só que como a gente está tão preso dentro da personalidade que só vem através da dor, gente, é um saco isso. Mas é, né? Aí a gente tá lá com um baita de um problema e fica lá, olha muito pra dor e daqui a pouco vem uma luzinha, né? Que a gente assim, nossa, me tive um insight e eu descobri que eu posso resolver tal situação. O universo tem todo o campo informacional, tá tudo à nossa disposição, só que a gente não exercita isso, né? E aí às vezes tem que passar pela dor para algum momento encontrar o que nós chamamos de a resposta está dentro e a gente não acessa. E aí vem a sincronicidade, né? Uma amiga fala alguma coisa, você vê um outdoor na rua, você olha uma revista, olha a internet, e aí as coisas começam a chegar, a gente vai magnetizando. E quando a gente tem consciência, isso é muito mais rápido, porque a gente não fica olhando para a dor. A gente sabe que é um holograma, que tem alguma coisa difícil acontecendo, ok, mas eu não vou nutrir isso, porque eu já sei, onde eu ponho atenção, eu ponho energia. Então agora eu vou buscar a entrega e a confiança e achar essa resposta, essa solução. Queria que a gente pudesse ensinar isso para as crianças, né? Porque a gente se torna tão complicado na medida em que cresce, né? Porque assume um monte de coisas, mas que coisas são essas? As coisas que não pertencem ao divino. E a personalidade toma posse de tudo da maneira que ela foi condicionada a funcionar. Depois a gente tem as influências externas, né? Que tem a ver, sim, desde a nossa criação. Vamos dizer que a primeira influência externa foi a família, mas era necessário, né, gente? Olha, é tão bom pertencer a uma família, a um lar, crescer, se desenvolver, ainda que seja uma personalidade que está ali tentando entender o mundo. Mas eu falo aqui de outras influências, né? Lembra que eu falei aqui, eu vou acender uma velinha para o santo tal, fazer uma oferenda por orixá tal. Essa influência externa está ligada ao tempo e está ligada ao espaço.
E a gente já vai entendendo isso melhor hoje. Tempo e espaço, para nós, tem várias formas de se experienciar. Mas quando a gente entra no autoconhecimento mais profundo e a gente consegue transcender a personalidade, a gente entende que tempo é uma ilusão e espaço também. É o meu ego que diz assim: "Ai, no meu tempo era tã". O tempo é agora. A mecânica quântica já explica isso, tudo está acontecendo agora, então a linearidade do tempo é uma ilusão. E espaço, vou dar um outro exemplo: "Ai, eu não gosto da fulana, porque ela falou isso, porque ela fez aquilo, eu não quero mais ela perto de mim". Sinto informar que você está completamente errado, porque não existe distância, porque somos todos parte de um mesmo corpo chamado planeta Terra. Não existe: "Ai, eu não quero". Então, excluir é uma experiência da ignorância espiritual. "Ai, mas aquela pessoa me trouxe muitos danos". Te afasta aqui e aqui. Ela não vai se aproximar de ti fisicamente. Agora, tem que pacificar é aqui. O problema não é o outro. Sempre quando algo me incomoda no outro, nós estamos falando de espaço aqui, o eu é uma fronteira, tem um lugar, que é esse corpo, é as minhas coisas, é o meu mundinho, e o outro tem tudo isso no mundinho dele também. E aí, quando eu entro num ranço com o outro, né, que é uma coisa muito do nosso ego, a gente quer separar, a gente quer excluir. Só que, de fato, energeticamente, não existe, muito pelo contrário. Porque cada vez que você lembrar dessa pessoa, ela está dentro de você, lhe destruindo bioquimicamente e espiritualmente. Porque não há separação. Então, aqui, nós já estamos entendendo quanta coisa a gente pode mudar, né, com uma perspectiva diferente. É difícil no dia a dia? Pode ser, mas aí a gente tem recursos. E o primeiro recurso é a autoconsciência. E a gente pode usar ferramentas que, dentro da cristalterapia, chamamos de terapia complementar, que é utilizar um lembrete. É um lembrete. Ó, eu vou usar um cristalzinho para me lembrar que eu preciso focar na minha jornada espiritual. Eu vou usar um cristalzinho para me lembrar que eu vou perdoar as pessoas, porque se tem algo errado com os outros, eu tenho que olhar é para o que está errado em mim. E aí as coisas começam a se alinhar com o nosso divino. E aí a gente chega mais perto do que se chama de neutralidade egóica. É quando o ego não toma mais posse. É quando o ego se torna um observador do que está acontecendo. Ele vai atuar quando houver uma ameaça, quando eu realmente estiver com risco de vida, porque aí vem uma resposta reflexa, né, de sobrevivência, e ele é o mestre disso. Muitas vezes a pessoa está num nível de expansão de consciência tão grande que até o ego meio que perde a força de reagir, né? Eu vou contar aqui utilizando isso do não entrar em influências externas, ou seja, não terceirizar o poder e aprender a estar no tempo presente. Um evento que aconteceu comigo foi em 2001, 2002, tá? Na época que tinha o tal Banco Meridional, certo? Eu morava em Porto Alegre e tinha uma agência no bairro Azenha, em Porto Alegre, e eu fui com a minha bolsa, uma bolsa de pano, daquelas peruanas, né? Cheia de dinheiro, cheia de cheques. Eu tinha uma academia na época e eu tinha a minha empresa, o meu espaço terapêutico, que era dia de eu fazer os depósitos, tá? Então era muito dinheiro. E eu entrei, já tinha aquelas as portinhas, né, giratórias, né? Eu entrei no banco e na hora eu parei porque eu vi um rapaz com uma maleta, ele abriu e tirou uma arma de dentro.
E eu aí me dei conta que aquele banco estava sendo assaltado. Na mesma hora ele me empurrou e foi me empurrando até dentro, de fato, do lugar onde estavam os caixas, né, os funcionários. E ali já tinha fila de gente, todo mundo muito apavorado. E aí o que aconteceu comigo, né, eu brinco que eu dei uma dissociada legal. Na época, eu estava muito conectada com alguns bichinhos, né, eu sonhava com águias, né, eu fiquei muito tempo, muito ligada com a natureza. E eu me lembro que quando aconteceu aquilo, a primeira coisa que me veio, né, eu construí um pilar de luz em volta de mim, e eu fiquei de frente para um pilar azul enorme que tinha dentro do banco, e eu enxerguei a cara de uma águia. Foi um troço muito rápido, assim. E eu não me lembro mais nada, gente. Não sei. Não sei quanto tempo fiquei ali. Eu só sei que quando eu voltei a mim, eu estava de pé, de frente para este pilar. Eu olhei para o lado, as pessoas estavam deitadas no chão. A minha bolsa estava aberta e estava todo o dinheiro, era um maço de dinheiro e cheque, tudo ali dentro. E aí uma senhora que estava deitada no chão, ela estava chorando, eu me abaixei, ajudei ela a levantar, ela olhou para mim e disse: "Guria, o que que deu em ti? Eu achei que eles iam te matar, porque tu parou de te mexer, tu ficou assim, parecia um boneco". O que que aconteceu? Eu não sei, eu dei uma viajada. Só que acontece, isso foi um amparo espiritual? Foi. Por quê? Porque nós temos esse poder, gente. Nós temos isso. Só que a gente não entende isso, porque não nos é ensinado. Então a gente entra em qualquer situação em desespero, em medo, em angústia. E aí a gente tem que voltar. Nós temos que resgatar essa soberania. Esta influência tem que vir do meu ser. Eu preciso sentir e ter clareza, consciência, soberania no que eu vou fazer com isso. Por quê? Todo o externo é holograma. Todo o externo é holograma. E se eu não entendo isso, eu fico presa na linearidade do tempo. Eu fico com medo da vida. Eu desocupo o meu lugar como consciência espiritual que está evoluindo e fico preso em hologramas. Aí eu tenho aquela rotina que é aprisionante para uma alma em evolução. E qualquer coisa impactante que aconteça me deixa marcas profundas. Por quê? Porque eu não tive recursos. Eu não tive recursos de consciência, de espiritualidade e emocional para lidar. Então, vamos lá. Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar, tá, gente? Certo? Vamos começar pela nossa criança? As nossas crianças são seres incríveis, são subpersonalidades da nossa existência aqui na Terra, nesta vida. São seres que podem ser espontâneos, alegres, felizes, mas também carregam as suas marcas. E se vocês olharem da figura de cima para a figura de baixo, é muito rápido essa transição chamada existência, chamada vida. É muito rápido. E a pior coisa que a gente faz é permitir ficar congelada na dor da nossa criança interior, dos problemas que vivemos nesta fase da nossa vida. E aí esta criança se torna obsessora da nossa vida, obsessora da nossa existência. E tudo o que a gente realizar vai ter como pano de fundo essa criança. Exemplo, aquele adulto que manipula para conseguir o que quer, aquele adulto que mente para conseguir o que quer, aquele adulto que se faz de vítima e coitadinho para conseguir o que quer. Entenderam? Isso são os mecanismos do ego. E na maioria das vezes, quem está como soberana na vida de uma pessoa? Aquela criança obsessora que não
desenvolveu habilidades de amadurecimento nem psicoafetivas e nem espirituais. Então, eu vou apresentar para vocês um cristal incrível, né? É uma rocha maravilhosa que é a rodocrosita. É uma rocha muito comum na região dos Andes, né? Inclusive, o povo inca diz e descreve ela como uma rocha muito sagrada, porque dizem que nela está o sangue dos seus ancestrais. Então, este, gente, é um cristal que dá suporte, né? Teve uma pessoa que me chamou, né? Eu já aqui tô dando mais uma dica, que ela perguntou que cristal eu uso. Olha, a rodocrosita é uma ótima opção. E a gente nem precisa ter, né? A gente pode deixar no celular e ir olhando e ressoando. Ela vai estar trabalhando a liberação das dores da minha criança e dos meus ancestrais. Ela tem essa energia rosada, né? Ela tem manganês, inclusive, na fórmula, né? Que é um estabilizador vibracional maravilhoso, que traz base, segurança, calma, para que o processo de liberação e cura aconteça. E aí funciona como um suporte para que a pessoa possa trabalhar as dores da sua criança interior a partir da ressonância com este cristal. Você pode deixar foto, né, na internet, do Google Imagens, tudo isso vocês vão decidir. Ah, eu quero ter a rocha? Adquira, né? Ela é uma rocha maravilhosa, é aqui da América do Sul, então é super tranquilo de se adquirir, né? Tem a Fábio que está aqui, que tem loja, que é a vice-versa lá em Passo Fundo, né, Fábio? Depois você deixa aí no grupo o contato. E este é um momento em que a gente precisa se conectar cada vez mais com essa consciência ancestral. Mas nós não precisamos hoje, né? Justamente por estarmos vibrando numa outra forma, numa outra faixa de frequência, não precisamos extrair as rochas da Terra, tá? Só aquelas que realmente a gente vai utilizar no dia a dia, que são rochas que eu ensino muito dentro do curso da cristalterapia, né? Que hoje tem vários cursos, inclusive, tá? Rodocrosita, gente, maravilhosa. E o que ela nos ensina? Honro a minha existência, tomo a vida nas minhas mãos, realizo a minha alma, o grande intento da minha alma. E para isso eu tenho que liberar as cargas limitantes ancestrais. Então, a gente conhecendo a nossa família, né, de origem, a gente sabe se teve problema financeiro na família, se houve muitas situações de guerra, de luto, de perdas, de doenças, tudo a gente pode se libertar. Só que depende do quê? Do meu estado de presença e da minha determinação em não me apegar a nada que não me pertença como alma, como espírito eterno, tá? Rodocrosita é bênção pura. Pois aqui nós temos uma imagem, né? E o cristal janela, que a gente ressoa com ele no segundo esquenta, né? Que eu deixei um vídeo bem longo, que é uma aula, né? Dada dos cristais mestres. O cristal janela mostra o nosso lado da personalidade, que precisa ser trabalhado, que precisa ser transcendido, que é o nossos aspectos mais sombrios. E sombra não é exatamente um lado mal, mas é o lado da minha inconsciência, tá? E aí eu preciso fazer um comentário aqui. Existe um obstetra, né? Ele é um dos pais do parto natural, Dr. Jean Michel Odin. E ele tem várias palestras no YouTube, e tem uma delas maravilhosa que fala sobre violência. Então, o título da palestra é Desenvolver campanhas contra a violência ou desenvolver a capacidade de amar.
E segundo ele, nós humanos não temos uma natureza malevolente. A nossa natureza é benevolente. Só que quando somos gerados ou temos uma infância, né? Aí a gente já vai reconhecer essa vida intrauterina, como estava a minha mãe, o ambiente em que eu nasci, em que eu fui criado, e se esse ambiente ele é disfuncional, ele é agressivo, ele é ameaçador, invariavelmente eu vou desenvolver mecanismos destrutivos para poder sobreviver. E aí nós temos, né, situações em que a gente pensa assim: "Meu Deus, como é que aquela pessoa conseguiu fazer tal coisa?". Ela tem uma doença de alma. Ela é uma pessoa que tem problemas, porque ela viveu experiências. Então, ela se distanciou completamente da sua natureza divina para sobreviver. E ela sobrevive da maneira mais devastadora possível. E a gente tem um contingente de humanos vivendo assim. Nós não vamos ajudar estas pessoas, mas o nosso compromisso é conosco, né? Eu comigo. E aí a gente precisa entender que o janela, ele me mostra aquilo que eu ainda não sei e que situações ou reações do meu ego que aparecem espontaneamente. Quando eu vejo, quando eu me dou conta, eu estou sentindo isso ou estou pensando isso, e isso não é bom, não me faz bem. Só que eu não tenho muito controle. Por quê? Porque eu estou condicionada. E tá aqui a imagem, né, dessas duas mocinhas, de como que se condiciona. As crianças copiam, e aí a gente tem a construção da personalidade pela epigenética, pelo ambiente. E aí sim entra também a herança familiar, mas aqui mostra, né? E a gente vê crianças que caminham igual a mãe, igual o pai, que tem um gestual parecido, e obviamente que todo o resto vai ser corporificado também. O cristal janela faz essa limpeza. Ele nos mostra. E até eu brinco sempre, né, no curso, que o cristal janela ele é catártico, ele gera uma crise. Porque se eu estou ressoando com ele, eu tenho que ter o propósito de realmente saber quem eu sou. Caso contrário, quem tiver em volta de mim vai demarcar de uma forma bem intensa e impactante o que eu estou fazendo e a forma disfuncional do meu ego. É aquela pessoa que diz assim: credo, criatura, mas o que é isso? Olha o que tu está dizendo. Tome. A Fábio já fez o curso, sabe bem, né? Tome! É assim, é um tapa na cara, mas é para quê? Acorda. Esta é uma. Todos os cristais são as avós da terra são amorosas, mas tem algumas que são severas para nos colocar no prumo com o divino. E essa é uma delas. Não, só um pouquinho. Você vai ficar nessa aí, né? Então, se eu ressoar com ela, eu preciso ter a minha autoobservação. Eu preciso olhar para mim. E aí vai ser incrível como rapidamente eu começo a perceber os meus mecanismos condicionados, a forma limitante que eu tenho de atuar na minha vida, as crenças que eu carrego, aquilo que eu escutava quando criança, aquilo que eu vivi no passado e que me impactou, me desempoderou. O Janela traz tudo isso à tona para que eu possa definir um novo jeito de experienciar a minha vida. É como se ele colocasse na mesa. E aí, tu vai repetir isso, né? Porque a gente só repete porque não tem a consciência. E se a gente não tem consciência, tá lá no piloto automático, que é 90% da nossa consciência mental, né? Da nossa percepção mental, tá? Janela necessária. Então, eu vou convidar vocês agora a sentar, né?
relaxar um pouquinho, respirar profunda e lentamente. Quem assistiu a aula do Esquenta 2, né? Eu explico ali como que se faz a limpeza com os cristais mestres. E este é um grande mestre. A gente inspira e expira pela boca. Por quê? Porque anatomicamente eu não vou passar pelos meus sistemas mentais de controle, de intelectualização, não, eu vou carregar de energia as minhas vísceras, que é onde eu carrego as minhas emoções, é nesses tubos e bolsas que eu tenho o frio na barriga de medo, a gastrite de preocupação, né? Então é aqui que eu vou começar a carregar energeticamente e descarregar. Então eu vou inspirar pela boca e expirar pela boca. Então vamos pensar aqui numa emoção que vocês querem liberar. Eu vou pensar numa aqui também e vamos fazer 3 respirações profundas e lentas e vamos deixar o som do sair sempre pela boca, ok? Então vamos lá. Relaxa os ombros. Mais uma vez. Percebe o corpo, se está mais soltinho. Percebe se você conseguiu soltar esse som de ar lá da barriga. Por quê? Porque o nosso ego não aceita essas coisas. Nossa, o que é que os outros vão pensar? Eu aqui gemendo. E eu tô de frente para um janelão incrível aqui para a rua. Que delícia! É isso. O quanto eu consigo estar comigo me apoiando. O meu ego foi construído para sobreviver. Ele já fica questionando tudo. Ai, mas isso aqui não é legal. Ai, mas eu não senti que isso é bom. Ai, mas o que os outros vão pensar. Ai, mas agora não é hora de fazer isso. Foi desde o princípio da nossa vida um condicionamento construído, tá? Mas sim, pratiquem, né? Esse movimento, o ato do respirar, o meditar respirando. E se sentirem, utilizem essa anciã maravilhosa, porque ela vai trazer muito, muito, muito resultado. Vai trazer muitos insights, entendendo que ela nos mostra o problema não é o outro. O problema é como eu recebo o outro. E o que eu recebo no outro me incomoda é porque está em mim. Lute com isso, né? Lute com isso. Ou seja, aprender a amadurecer espiritualmente, tá? Isso são os cristais mestres. Todos eles nos levam para este caminho de amadurecimento dessa personalidade e transcendência. Depois, a gente tem aqui, né, a história das influências externas, né? Daquilo que a gente vê, recebe como informação, o ambiente em que a gente está, o quanto essas influências externas são alimentadas com a minha energia, porque onde eu ponho atenção, eu ponho energia. Então tem ali um rapaz, né, com o celular na mão. Quanto tempo a gente fica com essa maquininha aqui, com esse negócio aqui, né? Quanto tempo a gente fica nas redes sociais? E isso é literalmente estar usando o tempo da vida, que é o tempo da realização da nossa alma. E isso não tem nada a ver com ganhar dinheiro, com vida profissional, não, não, com existir. E como eu estou existindo, ou para que eu estou existindo? Então, gente, aqui tem, né, uma chave, um comando. Minha energia vai para a realização da minha alma.
E o cristal que nós usamos para cortar cordões energéticos, psíquicos e espirituais é a cianita azul. Para a gente desconectar de energias obsessoras de qualquer natureza, dos comandos hipnóticos da internet, a gente vai falar nisso, porque chama tecnomancia, já vou trazer isso aqui, né, para vocês entenderem. E qualquer fala ou comando hipnótico mental de outras pessoas, porque infelizmente nós ainda não entendemos que somos todos um. E aí, quando alguém que está lá em outra cidade pensa algo ruim a meu respeito, eu recebo essa onda. Só que eu não tenho consciência. E aí, às vezes, eu não entendo porque que a minha vida tem coisas que acontecem, eu não acordo bem, eu me sinto mal, do nada a minha energia muda. E aí a gente diz assim, não, eu estava tão bem e do nada comecei a me sentir mal, comecei a ficar chateada ou irritada, eu não sei o que é. Porque tudo é energia. Se a Anita Azul é conhecida como espada de Arcanjo Miguel, ela vai estar trazendo exatamente isso. Corta essa energia que não te pertence. Corta essa energia que não te pertence. Por quê? Se eu colocar atenção para fora, eu me abro e fico suscetível a tudo que está fora. Porque eu estou magnetizando, eu estou alimentando isso. Se eu focar na realização da minha alma, eu tenho que olhar para dentro. E aí eu tenho que aprender a filtrar o que é que eu quero que entre no meu campo. Cianita azul é proteção pura e é uma proteção maravilhosa para crianças, para pets, para nossa casa, para se usar perto da cama, né, na hora de dormir. Criança que tem pesadelos, tá? Ela limpa essas energias todas, porque isso é influência externa, tá? No curso da cristalterapia, nós falamos muito nisso. Por quê? Porque os terapeutas são preparados para limpar no campo das pessoas, das casas, esse tipo de frequência. E tem vários tipos de energias que são depuradas e tem protocolos específicos. Mas aqui eu trouxe para vocês, são 180 rochas no curso, né? Mas aqui eu trouxe a cianita azul, que é para vocês terem como uma base. Essa aqui é de um espectro muito amplo para proteger, para limpar e para nos manter com a nossa energia íntegra, inteira e plena. Só vai necessitar da nossa consciência lúcida de não alimentar frequências que não nos pertencem. Onde eu coloco atenção, eu coloco energia e eu me conecto, tá? O uso do tempo e do espaço. Nós temos uma esmeralda ali. Eu vou fazer um experimento aqui. Somos viajantes do tempo. Somos viajantes do tempo e espaço. Isso é tão real, parece um devaneio, né? Mas é tão real que a gente pode praticar isso e a gente pratica isso todo o tempo e não se dá conta. Eu vou parar um pouquinho aqui, tá? A nossa. Deixa eu fechar aqui um pouquinho. Vou parar a apresentação e vou fazer uma prática com vocês, tá? Simples. Vocês estão aí agora me escutando? Ok. Pensa, lembra o que vocês fizeram de legal essa semana que passou. Pensa em alguma coisa que vocês fizeram que foi muito gostoso, que tenha sido um café que vocês tomaram, que tenha sido encontrar um amigo, que tenha sido um filme que vocês assistiram. Pensou? Lembrou? Preciso informar que você está ali agora. Você está neste momento e neste lugar agora. Porque a nossa mente viaja de uma forma ampla no tempo e no espaço. E por isso que temos memória. É uma ferramenta que é
desta nave. Só que não é para a gente ficar lembrando coisa ruim, né? Mas é que acaba acontecendo, tá? E é isso. Então, se isso não é uma prática de viajar no tempo e espaço, eu não sei o que é. Às vezes as pessoas ficam achando, o que ela vai querer? Não vai entrar numa nave? Não, não vai. Não precisa. Nós já estamos nela, né? Tá. É isso. Alguma dúvida? Alguém quer dizer alguma coisa? Eu posso seguir? Tranquilo? Beleza, vou voltar para a apresentação, então. Vou Que aí dizer eu que vou eu estou dar. encantada com tudo Ah, isso. que bom, Muito querida. obrigada. Maravilhoso. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, amor. Fala, Aline, diga. Kátia, eu gostaria de só me explicar só um pouquinho eh, o que seria esse holograma que tu fala. Eu estou mais ou menos entendendo, mas eu queria que tu viesse com uma definição assim bem objetiva, assim, para não perder muito tempo aí na tua explicação. E como Sim, disse ali a colega, tá muito legal. tá. Bom, é simples. Você está sentada? Você está sentada, né? Ok. Eu tô. Né? Aqui onde eu tô sentada é um sofá gostosinho. Eu adoro esse sofá. É um sofá pequenininho, é vermelho. Só que se eu for olhar mesmo para esse sofá, né? Se eu pegar um microscópio, assim, eu vou olhar para ele. Ele é constituído de átomos, né? O que é isso? Partícula, energia em partícula é matéria, é massa. Eu estou sentada numa poltrona que é massa, é partícula. Só que se eu olhar, os átomos dela dessa poltrona que eu tô, da sua, né, de todo mundo aqui, tem as estruturas de próton, elétron e nêutron. O que tem na parte externa, né, que a ciência já entende e reconhece? Elétrons, né? E elétrons têm carga negativa. Vem cá, só um pouquinho, gente. Eu vou tirar aqui o fone e vou seguir sem fone. Não, não precisa. Estão me ouvindo? Pode usar. Não, não precisa. Obrigada, filha. Eu espero que sim. Me responda se estiver me ouvindo, tá? Não sei. Estamos ouvindo. Então tá bom. Então vamos voltar lá para os elétrons. Aí os elétrons todos têm carga negativa e aí eles começam a se afastar, porque cargas iguais se repelem. A gente viu isso lá naquelas aulas de química que a gente não gostava, lembra? Que, aliás, um jeito meio tosco de aprender química, né? Um jeito incrível de aprender química é trazer química para o dia a dia. Se eu estou sentada num monte de partículas minúsculas que se afastam, o que tem entre elas? O vazio. Então, holograma é a ideia de que tudo aqui é uma projeção, porque matéria de verdade não existe. Porque uma coesão de partículas seria uma explosão atômica, meu povo, né? Então, isso já começa por aí, tá? Segundo, existe um experimento, né, chamado dupla fenda, tá? Então, procura lá na internet. E no experimento da dupla fenda, eles perceberam que uma partícula é lançada sobre um espaço e, quando a gente observa, ela vai seguir um caminho. Quando a gente não observa, foi um experimento, ela segue inúmeros caminhos. Então, isso na física quântica diz que nós temos infinitas possibilidades de realidades. Só que quando nós olhamos, ou seja, colocamos a atenção, nós cocriamos um jeito, um caminho. Respondi tua pergunta, amor? Espero que sim, ou dei um nó na cabeça. Mas é isso, é pura ciência. Então, o que a gente vive aqui são hologramas cocriados. Quando eu estou bem, eu sou desafiada a me manter bem. Porque se eu não consigo me manter bem, porque o meu ego
tá ali, né, me rondando, eu fico com a minha energia oscilando e eu abro brecha para que os seres da não-luz, que não querem que a gente exercite a nossa divindade, né, porque querem ter o controle sobre o nosso medo, sobre as nossas limitações, e a gente fica literalmente, ó, meu grande amigo aqui, gente, a gente fica refém dos hologramas cocriados pelos seres da não-luz. Entenderam? Então, nós cocriamos. Preciso dizer para vocês que, para vocês, eu sou uma projeção holográfica, para mim, vocês são uma projeção holográfica, e a forma como eu recebo vocês dentro da minha realidade é a minha perspectiva. É a minha realidade de consciência, até onde eu consigo ir, o quanto meu ego, por exemplo, né, recebe vocês, ou o quanto meu eu divino, que sabe da família planetária, que sabe que somos todos um, recebe cada um, recebe tudo, até o meu amigo aqui, meu irmãozinho de jornada, que sempre vem me ajudar nas aulas, né? Tá respondido, Aline. É um holograma que eu tenho aqui. Feito. Não, fez muito sentido a tua explicação. Muito sentido mesmo. Que bom, que bom. Então vamos lá, vamos fazer mais uma, vamos seguir um pouquinho com o nosso PowerPoint, que eu vou trazer cristais para ajudar agora. Porque o caminho da mudança é um caminho de observação, é autoobservação e a observação em torno com este olhar de neutralidade. Ai, tá, porque vamos brincar que o apocalipse o apocalipse o mundo vai acabar para quem quiser que acabe. Porque a gente sabe que espiritualmente não existe fim. Não existe. E a gente mexe a linha do tempo da nossa vida. E é por essa razão que o sistema coloca tanta informação, os programas, né, de informação, de medo, de pavor, de revolta. A gente vai falar nisso agora, seguindo aqui a nossa didática. Para vocês entenderem que tudo isso tira a nossa soberania, a nossa consciência. A gente não veio para ser bonzinho, a gente veio para transcender a dualidade. E como é que se transcende a dualidade se a gente está imersa nela sem saber? E sendo jogado, né? Com informações ruins, com ideias distorcidas. Então, por exemplo, uma crença de escassez financeira tem muito a ver com a ideia do meu ego, do que a minha família viveu, da história ancestral, né? De dependências emocionais, de situações de falta de permissão, como diz o tal do rapaz, aquele tal do Euler, né? É isso. Por quê? Porque o nosso inconsciente, a nossa persona, toma posse. E aí a gente tem que ter o tempo de autoobservação e de observação de fora para descobrir o poder co-criador da nossa consciência superior, que está só esperando para a gente deixar ela assumir, né? Que não é outro ser, sou eu. Então, existe uma prática maravilhosa, né, que os pleiadianos ensinam, inclusive, e eu tenho ensinado muito isso para as pessoas porque eu achei incrível. Eu tenho exercitado isso. Você dá um outro nome para a sua personalidade, né? Então, a minha criança, a minha adolescente rebelde é a Margarida. Né? Então, quando eu vejo que a Margarida está loqueando, que eu estou tendo chiliques que não sou eu, né? A minha persona, dissocia, né? Isso é um processo dissociativo, a psicologia explica. Mas aí eu posso olhar melhor para esta Margarida e dizer, Margarida, vamos sentar aqui, vamos conversar? Vamos respirar? Para que você está surtando? Por que você está com medo? Por que você está com raiva? E aí tem uma coisa importante nisso, que eu comecei a falar hoje, no início da nossa noite. O nosso mapa astrológico, aquele mapa natal, né, que tem as 12 casas. Eu nasci eu sou aquariana. Eu nasci no signo de Aquário. Eu tenho uma lua em Áries, então meu emocional é Áries. Eu sou furiosa, eu sou louca. Eu não, a minha Margarida é. Sabe por quê? Porque aquilo ali é literalmente a agenda do karma.
Então, ali você sabe como você nasceu, o que você vai viver, onde tem quadratura, oposição, é os BO da sua vida. E ali tem os trígonos, que são os seus potenciais, o meio-céu, não sei o que ainda bem tem um lado bom no negócio. Mas é o que isso, na verdade? Como ter uma vida inconsciente sendo jogada pelas leis do destino. Se isso existe, que livre-arbítrio a gente tem, meu povo? Só temos livre-arbítrio quando a gente descobre quem somos e começamos a exercitar isso. E, infelizmente, as crianças poderiam já estar sendo ensinadas. Por isso que eu gosto muito de falar sobre isso. Porque quem é mãe, quem é pai, pelo amor de Deus, senta com a criança. Primeiro te trabalho para aprender a explicar para eles, né? Desde que eles manifestem esse divino desde o princípio. Com a gente, como observador, como apoio, como suporte, porque são nossos irmãos de jornada. E ter a prerrogativa de ser pai e mãe, né? É um segundo cósmico de uma alma em evolução, eu poder dar suporte, isso é algo magnífico. É gerar uma onda de bênçãos para toda a linhagem descendente, meus netos, bisnetos, e que assim seja, tá? Então, entendendo que tudo aqui é holográfico, o que é real? Aquilo que a gente não vê sobre nós e sobre o outro. E somos todos parte de um mesmo organismo, de uma mesma consciência. Somos partículas que carregam o todo. Todos vocês são meus irmãos. E eu sou irmã de vocês. Ai, mas eu não gosto da Kátia. Eu só lamento, né? Sinto muito, aí vou fazer o Ho'oponopono, né? Eu sempre tento fazer o melhor, mas eu não sou perfeita, graças a Deus, porque ainda estou crescendo, estou evoluindo, ainda tenho mapa astrológico, tenho a minha lua em Áries ainda, né? Então, autoconhecimento é entender o que é da minha persona, e o mapa natal é da personalidade, e como que se transcende tudo isso. E é uma coisa que, infelizmente, a astrologia não comenta. Então, você vai fazer uma avaliação astrológica sua, vão falar dos trânsitos. Isso é o quê? É uma agenda. E aí eu vim para quebrar a agenda. Porque eu quero fazer a minha agenda, entenderam? E ai, que delícia se a humanidade toda pudesse pensar assim, ou pelo menos um grande contingente de pessoas. Ia ser um problema para o sistema, né? Porque quem acha que precisa olhar o seu horóscopo está terceirizando o seu poder, né? Porque aí tem um astrólogo que vai lá e diz o que é para ela fazer. Esse é o nível da nossa inconsciência. E o sistema se organizou muito bem para nos manter nessa condição. Só que agora a gente sabe. E a própria Terra está pedindo: chega, meus filhos, chega. Porque a gente precisa ter muita coisa, a gente precisa ser muita coisa para se sentir capacitado nesse mundo. E isso é a maior mentira que nos contaram. Porque nós temos 12 fitas de DNA divinos para serem despertados e exercitados enquanto estamos aqui. Porque essas fitas, esse DNA, ele não é ancestral, ele é divino, ele é sutil. E nele tem todo o campo informacional do universo, todo o registro acástico do cosmos. E tem toda a verdade descortinada de que não há separação, de que a dualidade é uma criação que deveria ser evolutiva, mas a inconsciência nos tira a capacidade de evoluir. Então vamos seguir. Vamos mais um pouquinho. Vou colocar de novo aqui, tá, meu povo? Para a gente seguir nas nossas. Vamos lá no PowerPoint. Então aqui a gente tem o uso do tempo e espaço. A gente já viu que eu posso ir para o passado, para o lugar que eu quiser. E na maioria das vezes, o que eu penso? Eu vou lembrar dos traumas, eu vou lembrar das dores, eu vou lembrar dos problemas, eu vou lembrar dos ranços que eu tenho com fulano, beltrano, cicrano, ou seja, a gente não se sente capacitado de alquimizar a linha do tempo do passado, né? E aí vem a esmeralda, que é o cristal maravilhoso da cura
sobre a ideia de pertencer. Nós somos seres eternos num mundo, num planeta vasto, riquíssimo, magnífico e gigante, em infinitas possibilidades de cocriação. E a gente tem que aprender a se colocar como um viajante do tempo e do espaço. Parar de olhar para trás, para as coisas ruins. Trazer para o presente, porque tudo está acontecendo agora. Todo o conhecimento, toda a sabedoria, toda a força e o poder que eu consegui descobrir que tenho, mesmo dentro das situações de dor, eu sobrevivi, eu superei, eu estou aqui. Pegar tudo isso e projetar no meu presente e determinar o que eu quero. E aí ser capaz de projetar o futuro que está acontecendo agora como co-criador consciente. Esse é o poder da esmeralda. Infinitas possibilidades. E é por isso que ela representa abundância, prosperidade, saúde, longevidade, porque ela representa a riqueza vibracional do planeta Terra, tá? Não precisa ter esmeralda, mas acho um cristal incrível e não precisa ser uma joia lapidada. Para se fazer uma joia, né, uma lapidação de uma esmeralda, você precisa de uma gema e é isso que acaba gerando um alto custo. Mas hoje tem essa, por exemplo, que está aí, é uma esmeralda polida só, né? Ela é roladinha, tá? E ela não é uma rocha cara, mas você não precisa ter. Coloque uma foto bem linda lá do Google Imagens no seu celular e cada vez que você abrir ele, tá essa excelência, essa riqueza. E lembrando, seja soberano da sua vida. Seja soberano na sua vida. Use o seu tempo, use o seu tempo e espaço para cocriar o que você tem dentro de si como necessidade de realização, desejo de realização. E aí não é um desejo de personalidade, é a vontade divina que se manifesta, tá? Eu amo Esmeralda, gente, eu acho ela incrível. E aqui nós vamos fazer um exercíciozinho, né? Olhando para estas situações que foram faladas aqui, que são os bloqueios dessa soberania. Qual é o cristal que vai ressoar com a gente? O que são esses cristais? As rochas são os elementos do reino mineral que carregam um campo informacional de toda a história da Terra. Então, eles têm uma frequência altíssima e eles irradiam esta frequência. Eles têm aura, tá? Isso se viu em fotoquilha, em fotoaura. Inclusive, existe uma escola em Utah, no Novo México, da Katrina Rafael, que eles fazem testes com equipamentos em que eles fotografam a aura de uma pessoa usando cristais específicos e muda a aura da pessoa. Por quê? Porque ela está ressoando com outro campo, o campo áurico do cristal, que é um campo de informação. E essa informação, ela não é verbal, ela é uma informação que chega sutilmente para a gente, né? É um toque suave. Então, a gente pode se conectar conscientemente, que é quando eu começo a ter os insights, quando eu tenho sonhos, é quando eu sinto uma força que chega em mim e me traz aquilo que naquele momento eu preciso. Porque lembre, não é a gente que escolhe o cristal, né? É o cristal que nos escolhe. E aí nós podemos aprender a conviver. Conviver. Como é que a gente convive? É ter a rocha por perto. E é por isso que o primeiro experimento que eu coloquei lá no grupo foi o de vocês escolherem um cristal e ressoarem com ele, não como uma pedra simplesmente, como um objeto da terra, né? Mas como um ancião, uma anciã, um campo de consciência e sabedoria. Porque desta maneira nós ocupamos um verdadeiro lugar na roda da vida deste planeta. Infelizmente, por sermos crianças espirituais esquecidas, a gente acaba explorando o planeta
para nos sentirmos capacitados para estarmos aqui. E, na verdade, a gente é parte dele. E se colocar como uma criança diante de um ancião que tem milhões de anos, por exemplo, é o lugar mais justo e perfeito para a gente evoluir. E não eu preciso ter 500 milhões de pedra, eu preciso ter, né? Não precisa. Não precisa. Nós precisamos de muito pouco. E ter a consciência que nós já temos uma função existencial neste planeta e que essa função existencial não é crescer, trabalhar, enriquecer, pagar boleto, se aposentar e morrer, mas sim ser contribuição para o mundo e crescer como uma consciência que está aqui por um tempo, desfrutando de todas as maravilhas. E é por isso que ali naquela imagem é um quartzo xamã, um quartzo mestre xamã. Se vocês olharem, ele tem uma montanha dentro dele. Ele é um cristal pequeno, mas ele tem dentro dele uma paisagem que vem nos dizer: filha, tu é filha desta casa. Te conecta, te cura, floresce, dá os teus frutos. E quando tu partir, tu parte com essa bagagem toda, porque não existe morte, existe a mudança de estado. E aí nós deixamos boas pegadas neste mundo e levamos o que há de mais sagrado com o nosso espírito, que é o crescimento, o desenvolvimento e aquilo que fizemos de bom por todos da família planetária. Eu amo. Quartzo Xamã, esse é meu, tá? É uma foto de um meu. Eu amo ela. Ele é. O dia que eu ganhei, eu fiquei, meu Deus, é emoção pura, porque eu me vi naquela montanha ali, né? E isso é uma coisa muito legal, porque a gente às vezes nem se sente pertencente, né, a este mundo. E isso é algo que podemos curar, porque não tem e não estamos separados, não existe separação. Essa é a ilusão do ego. E aí nós temos como curar, né? Então a nossa criança interior, né, tem algumas possibilidades aí. Eu quero que vocês escolham. Não precisa dizer qual é, tá? Que eu vou explicar aqui. Mas qual é o cristal que chama vocês nessa imagem, né? E aí eu vou dizer assim, se vocês escolheram o quartzo rosa, que é esse aqui, faltou o amor da mãe quando criança. O quartzo rosa nos ensina a nos cuidar, a nos amar, a nos colocarmos como alguém fundamental e importantíssimo na nossa jornada. Fala do alto amor. E esse alto amor pode ter sido maculado por uma mãe que não estava bem, por uma mãe que estava vivendo seus dramas pessoais, por uma mãe que não estava ali como a criança gostaria. E ainda que quem é mãe sabe, a gente se puxa, a gente faz o melhor, mas nem sempre a gente acerta, né? É isso. O quartzo rosa, ele vem curar não o que a tua mãe fez para ti, porque ela deu o melhor que ela podia naquele momento. Talvez muito mais do que ela tenha recebido e ainda muitas vezes não foi o suficiente. Mas o papel da terapia é a gente se curar. A gente pode, né, transformar as expectativas da nossa criança, as frustrações da nossa criança, as dores da nossa criança. Lembrando uma coisa que a Louise Hay falou com muita mestria: nós somos vítimas de vítimas. Então, o que os nossos pais viveram na sua infância? Nós não temos como saber integralmente. Mas se existe uma ferida com a minha mãe ou com o meu pai, é porque eles também foram feridos. Então, o quartzo rosa trata do alto amor e daquilo que faltou para nossa criança interior. A cianita azul, que é essa maravilha, a espada de Arcanjo Miguel, fala na falta do pai, quando faltou a proteção paterna. Ou porque o pai era ausente, ou porque o pai trabalhava muito, ou porque o pai bebia e chegava embriagado, ou porque o pai não sabia como lidar. De novo, somos vítimas de vítimas.
E aí a gente pode literalmente ressoar com essas rochas e entender, ok, hoje eu sou adulta, eu assumo cuidar de mim, eu assumo me proteger, eu assumo fazer escolhas para meu crescimento com toda segurança, amor e autoapoio. E ali, na pontinha da direita, a gente tem a Calcita Mangano, que fala no perdão. O quanto eu posso perdoar o meu ser e todos os que passaram pela minha vida. O quanto eu posso me sentir segura e entender eu estou viva agora. E com esta segurança que o cálcio traz, né, da calcita, eu vou estar presente, acolhendo o meu ser, perdoando as minhas limitações para que eu possa transcendê-las nessa calma, nessa tranquilidade e nessa segurança de saber que eu existo e que eu sou vitoriosa. Calcita Mangano é o cristal da vitória. Eu transcendo a dor. Eu perdoo para que eu possa seguir a minha vida. É incrível, né, gente? Eu tenho um gato me mordendo aqui, mas tudo certo, meu filho. Das influências externas, a gente falou em algumas, né? A gente tem ali a tecnomancia. E o que é a tecnomancia? A tecnomancia é a energia da internet. Então, tem várias formas a tecnomancia. Vou dar uns exemplos aqui. A gente tem um rapaz ali com o celular, né? Então, a gente pode ficar horas nas redes sociais, olhando o que os outros postam, o que os outros publicam, o que não sei o quê. Isso, para muitos, vai dando uma invejinha. Vai dando um, ai meu Deus, olha, o fulano foi para viajar para as ilhas não sei das quantas. Ai meu Deus, olha. Então, isso é uma forma de magia, tá? E a gente caiu que nem gato, né? A internet, ela tem por trás dela uma força magística de hipnose mental. E aí vamos voltar aqui. Quanto tempo eu fico com essa maquininha? Lembrando que tempo é vida. Aonde eu coloco atenção, eu coloco energia. O tempo que eu fico nas redes sociais, eu não estou realizando o intento da minha alma. E aí eu tô olhando para fora. E aí vem o povo, que eu vou brincar aqui, a mentora espiritual, a coach espiritual, né? Alguém que vai te trazer conhecimento, sabedoria. Uau! E esse manancial interno desse divino? Então a gente, na verdade, está usando um óculos, né? Que agora, inclusive, tem aquele óculos, não é aquele ali, não, óculos chique, né? Assim, onde a gente tem uma vida virtual. Isso é o transhumanismo, gente. E o nosso divino vai ter condições de experienciar aqui alguma coisa dentro deste campo chamado tecnosfera? Nós não pertencemos a este mundo. Nós não pertencemos à tecnosfera. E o sistema está arranjando um jeito com muita astúcia de nos prender nisso, tanto que a gente está usando a tecnosfera para dar esse workshop. Porque eu não teria como reunir vocês numa sala para fazer isso presencialmente, né? Até poderia, mas teria que visitar, viajar em alguns lugares até encontrá-las. Então, aqui é uma globalização? É, mas tem um roubo de tempo, um roubo de atenção, consequentemente, um roubo de energia. Por isso, a gente tem que ser extremamente seleto a focar aquilo que a gente realmente quer assistir, que seja um vídeo, que seja uma palestra, porque tudo aquilo que vem como onda, como informação, eu estou dando atenção e isso é complicado. O que mais eu vejo hoje é pessoas querendo ensinar outras pessoas como ser feliz, como ganhar dinheiro, como não sei o quê. E é só olhar para dentro. Mas aí, quando a gente olha para dentro, não enxerga o divino, a gente enxerga a personalidade e as suas dores, estamos olhando do jeito errado.
volta para o óculos porque a internet é melhor, preciso desopilar, e aí vem a dopamina, né? Que é um hormônio de recompensa rápida que está literalmente viciando as pessoas. Então, a tecnomancia, ela é a arte de hipnotizar para a produção de dopamina e estagnar as realizações de alma. E tem gente que acha que aquele cara que tem milhões de seguidores é o que está bem. Ele está aprisionado no sistema. Quem posta muito aí nas redes sociais sabe, todo dia tem que ter lá um Reels, um Story, um não sei o quê, ai, fotografa isso. Então, tu não vive, tu fica preso. A gente caiu direitinho, né? Chama tecnomancia, ou tecnomagic em inglês, tá? Não é uma coisa que a Kátia inventou, já existem pesquisas sobre isso desde os anos 2000. E a outra forma de tecnomancia são os jogos eletrônicos, né? Que a galera joga hoje online. Então você vê pessoas, jovens principalmente, que não sabem se relacionar com o outro, elas não conseguem olhar nos olhos, conversar. A gente esqueceu como se escreve, porque hoje a gente não escreve, a gente digita. Então, a gente está perdendo quociente emocional. Eu não consigo mais me sentir uma pessoa sociável. E depois da pandemia, muita gente realmente resolveu fechar a concha, né? E também eu estou perdendo o quociente intelectual. Eu estou esquecendo coisas fundamentais, como se escreve o português corretamente. Eu não sei vocês, mas eu digito muito para fazer os e-books, né? E aí vem, meu Deus, tem palavras que às vezes que eu não lembro como escreve. Aí tem o quê? O corretor. Ou seja, vamos esquecer de vez, né? Isso é tecnomancia, gente, tá? Depois disso, as influências externas, né? A política, a polarização. Olha, tem a direita, tem a esquerda, ai, porque o Bolsonaro, é porque o Lula, porque isso, porque aquilo, ai, porque o Trump, ai, porque o Biden. Gente, isso é o jogo. A polarização vem para nos separar. De novo, né? Estamos vendo a separatividade do ego. Ai, mas eu não gosto do. Respira, estamos todos no mesmo planeta. Estas pessoas da política são usadas pelo sistema, são dois braços de um mesmo corpo. E se a gente não entender isso, a gente fica refém de todo esse lixo externo que contamina a nossa alma. Ali é polarização social, é briga. Eu vi isso pós-pandemia, né? De pessoas que eu quero muito bem, já me contando, eu briguei com a minha tia, discuti com a minha irmã por causa de política, por causa de. Que isso? Mas é isso que o sistema quer, né? Dividir para conquistar. Tá lá, né? Nas leis da guerra. E a gente tem a manipulação midiática, né? Então, hoje a gente fala em fake news sempre existiu, tá, gente? Sempre existiu. Quer ver uma fake news? Vou contar uma para vocês. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Só que não. Ele já tinha sido descoberto há milhares de anos, né? Já tinha gente morando aqui. Vocês entendem? Então, fake news sempre existiu. Só que hoje, com a globalização, existem as chamadas bolhas informacionais. Como eu pesquiso muito, eu vou muito para vários lugares, né? E aí eu vejo a discrepância de informações numa bolha com relação à outra. E realmente é muito difícil saber hoje, né, nessa mídia, o que é verdadeiro e o que não é. E o ser humano, né, por ser polarizado mentalmente, né, porque isso é uma construção social, né, isso tudo foi construído ao longo do tempo, através de arquétipos inconscientes, né? O Jung fala nisso. Não vou entrar nisso hoje, mas é importante que a gente entenda que tudo isso serve para nos distrair, baixar nossa frequência, nos deixar com medo, irritados, receosos, preocupados. Vamos entrar na bolha de informação e aí a gente fica alimentando isso. E a nossa alma? E o nosso divino? Quando é que a gente vai dar essa permissão
de realmente soltar a carapaça da persona e permitir que este eu divino esteja em comunhão com todos, até aquelas pessoas que são estranhas para mim, mas que o meu ego separa, que o meu ego rechaça. Vou dar um exemplo aqui. Fizeram um experimento, né? Com as pessoas que têm uma visão mais socialista do mundo, né? Então pegaram lá uma família de pessoas que se diziam comunistas, socialistas, bem radicais, assim, né? E descarregaram um carro da polícia com 3 prisioneiros com tornozeleira eletrônica. E aí o policial bateu na casa e disse: já a gente precisa de espaço para essas três pessoas e nós queremos que vocês os acolham, né? Todo aquele socialismo foi para o goela abaixo. Claro que não, né? Não, não posso aceitar uma pessoa que tá. Mas por que que foram presos? Assassinato, assalto. Ah, não, isso não. Eu posso botar dentro da minha casa uma pessoa assim. Então a gente tem que aprender a olhar para as coisas com verdade. E a gente polariza, a gente escolhe um lado e daqui a pouco a gente tem que fazer quando a realidade bate na nossa porta. E isso é a manipulação midiática. Então, a primeira coisa é aprender sobre si para poder abrir a sua consciência para o que está acontecendo de fato. A ideia do sistema é nos manter separados da verdade, emburrecendo cada vez mais e permitindo que a nossa persona, né, que foi um mecanismo de sobrevivência criado, tome posse todo o tempo. E para isso acontecer tem que ter problema. Tem que ter problema e sempre vai ter problema. E quando a gente entende que o problema é holograma, o sistema que lute. Aí vem o exercício diário: orai e vigiai os teus pensamentos e a tua atenção, para que tu não does energia para um sistema corrupto e dual. E a rocha que nós vamos usar, né, é a limonite, que é essa maravilha aqui, cheia de óxido de ferro, é um fortificante para nossa aura. E com a consciência necessária, eu agora entendo para que serve tudo isso, o tempo que eu perco com redes sociais, com política, com polarização. Eu tenho que ter consciência de que eu preciso ser soberana na minha vida. Então, eu não posso aceitar notícia, que eu não sei se é verdadeira, né? Então, o que que a gente tem que olhar? Filtro. E a limonite faz o filtro. A limonite faz um filtro energético. Lembrando, a minha atenção tem que estar focada no meu propósito. Se cada ser humano nesse planeta funcionar dessa maneira, nós teremos uma sociedade justa, equilibrada. E a nossa intuição se aguça muito quando a gente entra nesse campo de consciência espiritual, de neutralidade. E isso é tão forte, gente, que às vezes eu me assusto quando alguém vem falar comigo e eu já sei a intenção daquela pessoa. Vocês devem ter isso também. A pessoa vem falar contigo e parece que tu já sabe o que que ela quer. Vem aqui, né? Quem está dominado com a atenção para fora não desenvolve a intuição. Consequentemente, está preso no sistema, na polarização e está sendo manipulado energeticamente, não vai ter soberania nunca. Isso a gente precisa ensinar para os nossos filhos. Fazê-los pensar, fazê-los questionar, fazê-los ver além daquilo que é dito. O tempo e o espaço, para nós, é diferente quando a gente está numa jornada espiritual autêntica. E aí tem ali um elo do tempo do passado que estava lá no esquenta, né? Maravilhoso, que nos leva naturalmente a revisitar o passado e trazer de volta os fragmentos da energia, da minha energia, que ficaram presos nas dores,
nos enredamentos, nos traumas que foram vividos. Porque tudo acontece, segundo a mecânica quântica, agora, neste momento. E aonde eu coloco a minha atenção, eu coloco energia. Com este cristal, eu não entro nos eventos, ou seja, eu não entro nos hologramas, eu só venho trazendo de volta os fragmentos da minha energia para que eu possa estar inteira no meu presente para seguir adiante. E isso inibe a dor. Eu paro de alimentar a dor daquilo que aconteceu lá em 1900 e bolinha, né? A gente desmancha essa ideia de tempo artificial que nós fomos educados a acreditar como verdadeiro. Inclusive, ali tem a imagem de um relógio, né, que está meio desmanchado assim. Se vocês pararem para pensar, aquilo ali não mede tempo, nunca mediu. Aquilo ali mede espaço. Porque a distância entre um ponto e outro é uma linha. Então, a gente está falando de espaço e não de tempo. Então, isso demarca como nós fomos colocados, retirados de um estado natural e colocados num sistema de aprisionamento de tempo e espaço. Então, a gente põe o relógio para despertar às 6h30, 7 horas, acorda, rotina rápido, toma café, toma banho, se arruma, para o trabalho, trabalha para o meio-dia, almoça, e aí a gente vai uma existência inteira. É importante, se isso não for escravizante, se isso for realização de alma, perfeito. Agora, se eu estou fazendo isso para pagar só minhas contas, gente, e o tempo da vida? E precisamos sim rever tudo isso, porque somos viajantes do tempo e espaço e nós temos o direito à liberdade de escolha e realização. Nós somos herdeiros do universo. Todas as consciências lúcidas do universo têm o direito a se reconectar com a fonte, e a fonte é um manancial ilimitado. E por que a gente passa tanto trabalho aqui? E acha que tem que ser assim? Porque a construção do sistema é aprisionante. E o que nós temos que fazer é transcender, não é sair do sistema. Eu sempre digo, eu estou com o pé aqui e eu estou com o pé lá nas estrelas. Eu só estou aqui. Eu estou aqui. Estou cumprindo o meu papel aqui. Mas eu não sou daqui. Jesus disse isso. Este não é o nosso reino, né? Este não é o nosso mundo, mas estamos aqui. Então, que a gente faça o melhor, transcenda, se descubra, realize, para o dia que a gente partir, que isso é inevitável, né? Essa mudança vibracional do físico para o estado gasoso, seja algo que possa eu, como alma, comemorar, né? Não porque eu angariei riquezas, mas porque eu angariei sabedoria, eu descobri quem eu sou, eu tive a oportunidade de exercitar a realização do meu divino dentro de um campo de sincronicidade, magnetizando coisas maravilhosas, porque eu estava focada nisso, porque eu creio nisso, porque eu sei que eu sou Deus em ação. Pronto, falei. E aqui nós temos a transcendência da consciência, com a presença dessa entidade maravilhosa que é o quartzo espírito. Esse é um cristal extremamente raro, ele vem da África. São pontas de cristal, né? Esse é uma drusa com vários geradorzinhos, várias pontinhas em torno dele. Então, ele vem nos ensinar que nós somos seres extremamente poderosos que irradiamos energia para todos os recantos do universo e que nós precisamos aprender a conviver em comunhão com o todo. E esse todo é invisível, mas é onipresente, é onisciente e ele não está fora, ele está dentro. E quando eu recebo isso, eu me aproprio disso, eu aprendo a exercitar isso no meu dia a dia. O quarto espírito fala em estar sustentando luz e irradiando luz. E ele tem uma base só.
E isso é um outro aprendizado que os cristais nos trazem. Quando a gente olha para uma drusa, e essa drusa de quartzo fumê mostra muito isso, gente. Cada ponta vai para um lugar. Ela aponta para um lugar, ela escolhe a sua direção para se desenvolver como consciência cristalina. Mas todas estão sustentadas numa mesma base. Então, eu sempre digo isso nos cursos, né? Que cada ponta precisa da outra para sustentar o seu ser na mesma base. E a base é o nosso planeta. E esta base precisa da presença de cada um de nós para sustentar a vida. Quero agradecer a vocês a oportunidade, gratidão profunda por este momento que a gente teve aqui. Me coloco totalmente à disposição. Deixa eu tirar daqui para a gente conversar. E a gente... Vou deixar o grupo um tempo, né, para vocês poderem interagir ali. A Fábio vai deixar o endereço da loja. Não sei se tem mais alguém que tem loja aqui. Fiquem à vontade, tá? E peço que se sentirem, né, que falem, né, sobre esse trabalho que a gente faz com tanto esmero. E se sentirem também, estejam conosco sempre que possível nas nossas redes sociais, né? Eu não costumo postar muito, tá? Mas meu papel é levar a informação de um outro jeito. Você sabe que eu sou do tempo do telefone de rodelinha. Eu não gosto muito de rede social justamente por causa da tecnomancia. Mas sim, vou estar sempre que possível ali respondendo as pessoas. E vocês agora sabem meu WhatsApp, fico à disposição. E vocês tenham um caminho de soberania, e vocês tenham um caminho de realização de alma, que vocês descubram como trilhar essa caminhada com paz, com dignidade, exercitando essa soberania, vestindo essa capa, vestindo essa coroa. E aqui neste lugar, quem manda sou eu. Beijo, gente. Gratidão profunda.